Até março de 2025, aproximadamente 30 mil funcionários federais foram demitidos pelo governo de Donald Trump. Quando um deles foi perguntado se ainda assim continuava apoiando o presidente que ajudou a eleger, respondeu: "Não foi ele que me demitiu, foi Elon Musk." O servidor demitido desconhece a diferença entre deliberação e escolha. A primeira-dama, Elon Musk, pode ter escolhido os funcionários que seriam demitidos com base em algum critério estabelecido por ele, mas quem deliberou sobre a demissão não foi ele. Escolha e deliberação são duas coisas diferentes e nós vamos falar sobre isso hoje. E nós vamos entender como elas se identificam com a nossa visão de mundo, que nem sempre é nossa. Escolha e deliberação são coisas diferentes, por dois motivos. A primeira é que deliberar está relacionado a uma decisão racional, na qual são avaliadas duas ou mais opções antes de se chegar a uma decisão final. A segunda refere-se ao poder necessário para executar a deliberação. Qualquer um pode escolher, mas para deliberar é preciso estar empoderado para tal. Você delibera sobre as coisas que estão sob a sua responsabilidade. O problema é que nem toda deliberação é boa. Em um caso de interesse público, por exemplo, ela deve levar em consideração os interesses das pessoas. Em um caso corporativo, deve levar em consideração o sucesso do negócio, o cliente, a qualidade do produto ou do serviço, o retorno do investimento. No entanto, são pessoas que deliberam e algumas acabam priorizando interesses pessoais nas deliberações. E nesses interesses pessoais entra a visão de mundo de cada pessoa. Hoje nós vamos focar na deliberação de âmbito pessoal, que é, sim, influenciada pela nossa visão de mundo. No âmbito pessoal, fazemos escolhas, desde a cor da roupa até a forma como investimos o nosso tempo. Essas escolhas podem ou não ser ações deliberadas, porque podemos escolher colocar uma determinada roupa pelo fato de ter sido a primeira peça que vimos ao abrir a gaveta. Nesse caso, a escolha foi determinada simplesmente pela conveniência. Da mesma forma, podemos escolher involuntariamente ficar horas rolando a tela do celular sem que tenhamos deliberado de fato sobre o uso do nosso tempo. A deliberação é uma escolha racional que leva em consideração fatores que nos revelarão a vantagem de uma escolha em relação à outra. Para Aristóteles, a deliberação é o raciocínio do ser humano sábio, e esse é o ponto que deve ser ressaltado, que a sabedoria implica a decisão deliberada, e a decisão deliberada depende do raciocínio autônomo. Quando escolhemos a roupa pela conveniência de ser a primeira na gaveta, essa escolha se compara às decisões que os algoritmos fazem por nós, ao colocar na nossa tela algo que aos poucos vai moldando o nosso modo de pensar. Da mesma forma, quando falamos ou nos posicionamos sobre questões diversas, levamos em consideração a nossa visão de mundo, que pode estar influenciada pela forma de pensar de outras pessoas. Para evitar essa armadilha, precisamos aprender a avaliar se as ideias que passam por nossa cabeça são realmente nossas ou se foram influências de outras pessoas, para que possamos conhecer novas formas de pensar, novos caminhos e, sempre que necessário, explorarmos novas possibilidades. Isso porque tendemos a defender as escolhas que fazemos, e isso causa uma repetição constante dos mesmos erros e nos impede de vivermos novas experiências que poderiam enriquecer a nossa existência. Esse comportamento nos limita, nos mantém fechados para mudanças, para os novos caminhos que podem nos apresentar novas paisagens e possibilidades que uma visão míope nos impede de ver. Do ponto de vista pessoal,
permitimos que crenças que regem nosso comportamento se estabeleçam em nossa visão de mundo, sem nos darmos conta de que essas mesmas crenças podem nos prejudicar em algum momento. Sêneca, o filósofo que foi o principal representante do estoicismo durante o Império Romano, enfatizou em sua obra a importância da compreensão e o controle das emoções e desejos como uma forma de atingir a felicidade. No livro sobre a vida feliz, ele diz: devemos nos libertar desse comportamento de rebanho para nos curarmos disso. No entanto, como as massas estão dispostas a lutar contra a razão em defesa de seus próprios erros, permanecemos presos nessa situação. Para concluir essa reflexão, podemos e devemos reavaliar nossas ideias, hábitos e objetivos. Eles podem estar ultrapassados. Manter clareza sobre as nossas crenças e as suas origens. Observar se nossas falas refletem a nossa visão de mundo ou se estamos simplesmente repetindo o que outras pessoas estão falando. Nos permitir mudar de ideia quando for preciso. Fazer dessa observação e capacidade de reposicionamento um hábito. Para refletir melhor sobre esse tema, recomendo as seguintes leituras: Sobre a Vida Feliz, de Sêneca, Sobre a Tranquilidade da Alma, de Sêneca, Ética Nicômaco, de Aristóteles. No livro Desistir e Ter Coragem de Ser Feliz, eu falo sobre a desistência sob a perspectiva da coragem necessária para priorizarmos o que importa para nós. Refletir sobre a nossa visão de mundo possibilita o autoconhecimento, a autonomia do pensamento e abre espaço para novas ideias e caminhos. Isso faz parte do bem viver. Pense nisso.